Olá pessoal, olá comunidade, todos os alunos da Unifesp, do Instituto Federal de São Paulo, do Instituto do Mar. Estamos de volta aqui com a segunda parte desse bate-papo quente, acalorado, com o colega professor doutor Caio Fontana. Caio, nós terminamos o outro bloco falando das bolhas, né, das nossas bolhas ideológicas. Então, dentro do que nós conversamos e dentro do que você colocou, o ideal é nós ouvirmos fora da bolha. Então, se havia um mantra de eu pensar fora da caixa, o Uhum, segundo mantra de eu sair da zona de conforto, o terceiro mantra é eu sair da minha bolha. exatamente. O ideal é não estar nenhuma, né? Ou então como não tem perigo, né? Quando a gente era adolescente, né? Se a gente fosse na outra turma do outro lado do quarteirão, né? Para conversar com o pessoal e fazer gracinha, o que acontecia? Apanhava, Apanhava, apanhava. apanhava. Não era bullying, não. Não. Não, Era, não era era bullying. tapa, era tapa, tapa no cangote, velho. Chute no Exatamente. traseiro e tapa no cangote. Hoje em dia não tem muito problema. Tá? Dentro das mídias sociais, você pode entrar nos outros grupos. Então, se você é de esquerda, não tem problema. Você entra lá no Brasil Wars e faz um comentário. Agora, se você é de direita, ou se você é de centro, entra lá no Mídia Ninja, né? Mas olha e tira a conclusão. Tá? Um dia eu estava conversando com uma outra pessoa e falou, mas e eu citando alguns fatos, né? Fatos. Né? Estávamos comentando, aproveitando que foi o 13 de maio, né? E ele alegando que, na verdade, a Princesa Isabel só tinha sido ficado famosa porque era branca, aquelas as conversas desse tipo. Eu falei, não, eu falei, olha, se você for olhar nos anais do Congresso Nacional, tem mensagens de Dom Pedro II para a Assembleia desde 1840, querendo libertar os escravos. Né? Falou, não, mas os livros, os historiadores, o pessoal da universidade e tal, da universidade tal, eu falei, o livro, alguém foi lá para levantar. Estou falando para você, está digitalizado, vai lá e olha. É só ir lá e olhar. Você não precisa ler a história através de alguém. Né? Você pode ir na Olha os fonte. fatos, olha os fatos de acordo com o encadeamento dos fatos e monta você a história. Né? Você pode. Você, para vocês que estão ouvindo, você pode ter a tua versão. Você não precisa emprestar de alguém. Se você basear ela nos fatos e tirar as suas conclusões, essa é sua essa história. É. Né? Há uma certa preguiça, tá bom, eu vou usar essa palavra, é muito forte, mas as pessoas parecem que estão querendo ler cada vez menos, não é, Caio? Eu sinto que isso que você falou de ler a fonte, né, de ler a origem. Então a pessoa cita, por exemplo, um estudo ou um trabalho, quanto se dá ao trabalho de clicar no link e para ler o estudo, né? Ler o artigo, É. vai ler o Não, artigo científico é mais complexo, mas vai ler o artigo para ver se o que está escrito lá, né? Passa do Normalmente nos artigos de jornais, por exemplo, você tem o título, você tem um resuminho do título, que é aquelas letras menores, e depois você tem o conteúdo, né? Quantos passam desse terceiro tópico, né? Quantos vão para o conteúdo do artigo? olha, já me surpreendi muitas vezes que o título falava exatamente o contrário do que estava escrito Do que estava embaixo. escrito. Sim, sim, eu já vi vários exemplos disso. Eu já vi vários exemplos disso. Você vai ler o E, conteúdo não fala o que está no título. É. e uma das, por exemplo, é fácil da gente ver isso, né, agora, nesses dias de hoje, com a própria pandemia. Você vê, a gente teve que estudar estatística, né, Hum, para poder se formar. claro. Né? Você vê dados estatísticos, assim, uns dados comparativos, umas coisas absolutamente que não fazem o menor sentido. Né? Você vai comparar o número de mortos num país de 220 milhões de pessoas como o nosso com
A Bélgica 7 milhões de habitantes ou qualquer coisa assim. chega a 10 milhões de habitantes. É. Aí fala, Brasil passou a Bélgica. Peraí. Aí eu fiz a conta. Para o Brasil passar a Bélgica, nós teríamos que ter mais de 170 mil mortos. Hoje, em relação mortos por milhão, nós estamos em, se me falha a memória, 14º. Então, 14º. E isso, olha, com a infraestrutura que nós temos, né? Então, assim, e as pessoas não pensam. Você tem que pensar, tem que olhar, tem que analisar. Tá? Dá trabalho. Outro pensar dá trabalho. Mas outro ponto desses é... agora os hospitais estão lotados, né? Uau, quer dizer que antes não estavam, né? Nós tínhamos UTIs sobrando. Eu fico surpreso quando falam assim, olha, as UTIs de tal estado estão com 80% da ocupação, as UTIs públicas. Eu digo, caramba, antigamente não tinha nada de ocupação, era 100%, não tinha nada livre, né? O pessoal está morrendo em casa. Parece que agora que você tem pessoas pelos corredores, morrendo em maca e sendo atendido pelos corredores hospitalares. Né? A minha esposa é médica, né? E aí eu tenho a gente tem um círculo de amigos, são vários médicos, né? Os números, as internações, né, por problemas respiratórios, elas não cresceram tão absurdamente assim. Né? É lógico que você tem uma pandemia, né? Mas ela não é desse tamanho. Né? E a gente tem um problema, né? Que ninguém fala desse assunto. Né? É um vírus. Se você ficar dentro de casa, não é porque você vai ficar dentro de casa que ele vai passar pela sua porta e nunca mais vai voltar. Né? Essa vacina que todo mundo toma todo ano aí para influenza é o vírus de 1918. Então ele não vai embora. Tá aí, né? Então o isolamento social ele é importante, ele foi importante, ou ele deveria ter sido importante para dar tempo dos estados se equiparem. O questionamento que a gente O famoso tem que gritar achatamento da ali. curva, né? Não, quer dizer, tinha que segurar um determinado tempo, sabe? Você tem aquela curvona, Então, né? E tinha a curvinha aqui. Você segura um Aí pouco você a tinha curva para poder correr atrás, né? você não tinha aquela linha aqui Uhum. que segurava? O que a gente devia estar gritando não é fique em casa, é sobe essa linha. A ideia de você segurar todo mundo em casa, né, é para você aumentar a capacidade hospitalar, criar mais leitos de UTI, para poder atender. Tá? Você tem dados de quantos leitos de UTI foram feitos? Não tenho. Alguém tem? Não sei. Pode ser. Então, mas é isso que eu estou falando. Alguém deve ter, né? Então, mas todo mundo. Aí que volta na mídia social. Todo mundo gritando o quê? Fica em casa. Quando devia estar todo mundo gritando o quê? Cadê os leitos? Cadê as UTIs? Os hospitais de campanha eles estão com subutilização, né? Os que Sim. conseguiram ser implantados, eles estão, mesmo os hospitais estão subutilizados, porque agora começou a acontecer um outro fenômeno, que é as pessoas procurarem menos hospital. E aí tem gente já falando a questão de pessoas que estão evitando tratamento, então ataque cardíaco, câncer, né? Então, mas era isso que eu estava falando anteriormente, que a gente pegou um outro caminho. A gente já vai voltar já. Já vai voltar para as mídias sociais e educação, que é o tema de hoje, né? Ah, é? Não é pandemia, né? Você quer o mudo aqui em cima. Só para a gente concluir. Então, esses colegas, amigos médicos, eles falam assim, que tem gente chegando com fratura de 3 dias, Sim. infarto que já não tem mais o que fazer, derrame que não tem mais o que fazer, pessoa que está com pressão alta há 15 dias que já... Diabetes, doenças renais. Diabetes, doença renal. Sim. Então, eu também tenho tido esses relatos. Então e aí
Quer dizer, aí falta o que a gente deveria estar cobrando. Deveria estar cobrando mais leitos para poder reabrir, para poder voltar ao normal. Mas vamos voltar para a pauta, vai. Você fica desviando do assunto toda hora. Bom, não, mas acho que as discussões, eu estou brincando, acabamos. Entenda quem está nos assistindo que a pauta aqui são mídias sociais e educação. Se nós compreendemos a educação no sentido mais amplo e não apenas a educação formal dentro da sala de aula, mas também aquela educação que a gente adquire pela vida, pelo saber, pelo empírico, né? Então essas discussões que nós estávamos tendo não estávamos fugindo da pauta, não. Elas estão dentro do contexto da educação no sentido mais amplo, né? A educação que nós temos no acesso à informação pela sociedade. Então, não estávamos tão fora da pauta, não, Caio. Bom, mas nós estávamos falando da bolha e estávamos falando das mídias sociais, não é? O que você acha? Nós falamos lá no começo do nosso bate-papo que esse nosso vídeo é um exemplo do uso das mídias sociais. As pessoas estão nos assistindo aqui pelo YouTube, coisa que talvez devêssemos ter, se não fosse essa situação, nós teríamos marcado um dia, você iria até o campus, ou eu iria até a Baixada Santista, teria que me deslocar, uma viagem, e você vai lá e você ia falar para 30 pessoas, 40 pessoas só, né? E aqui qualquer pessoa do mundo aí é acessível, porque tem legenda gerada automaticamente pelo YouTube, então tem um grau de acessibilidade nesses vídeos, né? Então, não é só ruim, não é, Caio? As mídias sociais, elas não são só ruins, não? Não, nunca falei que é ruim. Né? É diferente. Né? Nós vamos ter que aprender a viver de outra forma. Tá? E como todo aprendizado, tem uma curva. Essa curva de aprendizado. Né? E as coisas são cíclicas. É lógico que o que eu vejo do ponto de vista comportamental, nós que lidamos com pessoas, né, no nosso dia a dia, você vai ter grupos que vão acabar se segregando, que vão viver muito exclusivamente só nas mídias sociais, e outros que vão usar isso como ferramenta. Tá? Então, por exemplo, a questão do home office veio para ficar, tá? Questão tecnológica, mas a maior parte das consultas, uma grande parte das consultas clínicas médicas provavelmente vão passar a ser feitas de forma remota. EAD Tá? e teleaula. EAD e teleaula, tá? Tirando algumas, você vai ter ainda aulas presenciais, porque você precisa daquele feedback, mas isso veio para ficar. Isso veio para ficar. Né? O próprio uso, a gente eu uso, né, as mídias sociais para me comunicar com os alunos. Você também deve fazer o mesmo lá, Claro. criando o grupo daquela turma, daquele ano, daquele módulo, para trocar informação, para conversar. Então, isso veio para ficar. Né? É lógico que, como isso modifica, né, do mesmo jeito que o rádio modificou num determinado ponto, que a televisão modificou num determinado outro ponto, né? Eu falo muito da televisão quando eu falo de marketing. Né? O primeiro presidente a ganhar uma eleição através Televisiva? da televisão foi o Kennedy, né? Em 60 nos Estados Unidos, e o Collor aqui, né? Em 89. O famoso Foi um debate com o espetáculo, Lula, né? foi um espetáculo televisivo, né? E agora você tem um primeiro presidente. Ganhar Você uma ter, eleição nós tivemos o primeiro a ganhar uma eleição em pelas mídia mídias. social foi Ah, na Coreia, se não me engano, em 2002, 2004, há muito tempo atrás. não sei. Foi na Coreia. Eu me lembro bem disso. E aqui foi esse ano. Então, é diferente, mudou. Não tem mais. Quer dizer, não adianta você falou do Jânio, não adianta fazer um comício, montar um comício lá no Vale do Anhangabaú ou lá na frente, na Praça Charles Miller. Não, não tem mais o mesmo efeito. Os debates de televisão perderam, perderam a eficácia. O Eu apelo, acho que o apelo perdeu o popular. apelo, eu acho que já
Na reeleição do Lula, ninguém tinha mais interesse. Por quê? Porque os ditos marqueteiros aprenderam como é que aquela mídia funcionava. E construía o personagem e as respostas prontas, né? Você já É, sabia o que ia ser e, perguntado e você já tinha a resposta, né? não, e aquele esquema, né, que eu pergunto o que eu quero e você responde o que O que você você quer. quer, né? E vai embora. Paulo Maluf era mestre nisso, né? O Quércia, todos eram Quercia, exímios nisso. Né? Você exímios. perguntou uma coisa, Entrevistas eu, impressionantes, né? eu emendo e falo e ninguém percebe. É. Só quem fosse prestar, estiver prestando muita atenção nisso. Né? E nisso, você pode olhar, vou pegar uns debates antigos, quem ficava anotando tudo, anotava de cabeça, era o Enéas, né? Que pegava no pé dos caras. Né? A gente brincou muito com ele, mas ele tinha uma inteligência diferenciada. Né? A gente brincava muito, mas. Agora, Então, ah, são coisas que nós vamos ter que aprender. agora, Caio, um ponto que você colocou que eu também concordo, ou pelo menos essa é a minha visão, e aí talvez a melhor pergunta seja, veja se você concorda. É, a tecnologia, ela é inexorável, ela vai vir, e ela está aí. Então, nós aprendermos a usar a tecnologia da melhor maneira possível é condição sine qua non, não é? Não, não existe, eu acho que no futuro, cada vez mais, não vai existir a opção de você, eu não quero, eu quero ficar fora disso, né? Você ficar fora disso significa fechar inúmeras portas, né? É não saber ligar o micro-ondas, não saber ligar aquela nossa avó, mãe, que não sabe pôr um DVD para assistir, né? Nem existe mais DVD, mas Os, ela não sabe mais, né? os Amish tecnológicos, né? Amish tecnológica, Amish tecnológicos. só assisto TV de tubo e preto e branco, né? Então, se a gente não tomar cuidado, é muito fácil hoje em dia se tornar um dinossauro tecnológico, né? Você ficar um tecnoanalfabeto. Então, nós que somos professores, temos a obrigação, aí é uma obrigação nossa, obrigação Sim, por ofício, não é? sim, E já que somos gestores, você e eu, então uma dupla obrigação por ofício de compreender essas novas ferramentas e tentar tirar o melhor delas, né? Isso é uma sim. obrigação nossa, né? Eu acho que é, o- tão importante como nós sabermos usá-las, sabermos aprender, nós, que nós aprendamos a nos comunicar, né? Através das mídias sociais, através do que vem aí para frente. Eu acho que a nossa função principal como professor é fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Falando, presta atenção, não é tudo, não é verdade. Né? Não é um. Hoje, vamos dizer assim, a notícia hoje só existe nos fatos. Né? E está difícil chegar nos fatos. A gente só recebe as versões. As versões. E você tem inúmeras versões. Outra Né? coisa é você confundir opinião ou análise com fato, né? É, Se mostra é. uma análise baseada numa opinião, como se Uhum, aquilo fosse fato. Né? Isso exato. a gente vê muito na mídia televisiva, isso é uma crítica que eu tenho pontuado na mídia televisiva, né? As pessoas vão apresentar um fato, ela já dá uma opinião, ela diz se aquilo é bom, se não é bom, se é certo, se não é certo, se aquilo está correto, não está correto. Quando ela fala se aquilo é bom ou não é bom, ora, isso é uma opinião, isso é uma análise, ao invés de simplesmente expressar o fato. Antigamente nós tínhamos a Sim, figura bem separada do jornalismo factual e do sim, comentarista político, o comentarista, sei lá o que, o especialista, o sociólogo que vai dar a versão dele, mas o fato é apresentado, né? sim. Eu tinha um É, colega, era o jornalista e o colunista, ou comentarista, né? comentarista. Eu tinha um colega que dizia assim, por favor, jornalista, me dê o fato, a opinião você pode guardar para você. Opinião deixa que eu tenho a minha, né? Me dê o fato, né? E hoje parece que você tem que brigar para ver o fato, né? Você assiste Sim, um telejornal, você lê um jornal impresso, é claro que eu leio
as principais mídias impressas, eu ainda leio. Leio pela internet, claro, não leio em papel, mas a gente lê. E você tem que... existe um esforço que a gente tem que fazer hoje para se distanciar da opinião, né? Você vê que aquele texto, ele é opinativo, ele não é factual, não é baseado num facto. Isso é uma coisa que incomoda, né? Ô, Vou Caio, contar uma. pois não. Vamos lá, não? Só um último contar para você. Esse ano, isso faz 10 anos, isso já. Eu vou contar para você o porquê que eu sei que faz, né, são 10 anos. Eu cancelei, em determinado momento, eu fui lá e cancelei a televisão daqui de casa, né? Tinha canal, etc. Então eu comecei a perceber que ninguém assistia, eu fui lá e cancelei. E foi a Copa do Mundo. Aí ia ser a abertura da Copa do Mundo, meu filho virou para mim e falou, papai, eu chamei uns amigos para a gente ver o jogo de abertura aqui em casa e tal. Eu falei, pô, legal, né? Só que não está pegando. Eu falei, é verdade. Eu Não, cancelei. Ele falou, quando? Eu falei, faz 6 meses. Ninguém tinha percebido ele que eu não tinha tinha cancelado. notado. Ele não tinha... Ninguém tinha percebido. 6 meses que eu tinha cortado e ninguém tinha visto, né? E como eu moro em casa, eu fui comprar antena, aquelas coisas para poder o pessoal poder ver, para poder ver o jogo de futebol. Mas a mídia televisiva, quer dizer, a, a imprensa televisiva, eu deixei já há muito tempo atrás. Eu É, percebi que você a hora que você espreme, não tem nada, não sai nada. A tendência, né? Eu esqueci o nome do criador do Instituto de Mídia do MIT. É um pesquisador bastante famoso. Esqueci o nome dele. Mas de qualquer forma, ele tem um livro. Puxa vida. Bom, já eu me lembro. Mas a tendência é a união das mídias, né? O canal aberto, a tendência sumiu, o que vai virar é o streamer. Então você Sim. tem, por exemplo, os canais de notícia, como CNN, Globo News, transmitindo pelo YouTube, né? E as televisões, as Smart TVs que você acessa à internet, eu não cancelei, não cheguei a esse extremo, né? Não sou um radical como você, eu sou um cara mais... Eu sou pobre. Eu sou pobre, né? É que o sinal da TV aberta não pega no helicóptero. Como diz o Roberto Justus, estamos todos no mesmo barco. Eu não sei que barco que ele está dizendo, né? Nós estamos todos na mesma tempestade, né? Agora, estarmos no mesmo barco é uma diferença muito grande aí. Mas a minha televisão, acho que é comum hoje em dia, as TVs Smart, eu raramente assisto um canal aberto, né? Assim, alguns canais desses de notícias, né? Band News, CNN, Globo News e tal. Mas os canais abertos, ainda é alguma coisa no Canal 2, na Cultura, alguma coisa na Globo, óbvio. Eu não sou um cara tão retrógrado assim, que não vou dizer que eu não assisto bobagens e entretenimentos. Óbvio que eu também assisto, também consumo isso. Mas o grosso é streamer, né? Eu sento para assistir televisão imediatamente. Eu abro, ou é um aplicativo de filme, YouTube, alguns outros canais, ou sites mesmo de notícias, de documentários que tem aberto, né? Uma quantidade enorme de material aberto. E realmente, a TV aberta, e mesmo os canais por assinatura, não é? Eles têm um incômodo muito grande de você se sincronizar. Uma coisa que me incomoda muito é eu ter que me sincronizar com a programação. E no streamer, a programação sincroniza comigo, né? Eu quero assistir um filme agora. Aí você abre o TV a cabo, todos os filmes já começaram. Aí você vai ter que esperar daqui 40 minutos para começar um filme que talvez você goste. Não dá, né? Eu vou confessar uma coisa para você. Eu não sei você, mas eu tenho um tablet, né, de 9 polegadas, básico, nada muito especial. E eu leio hoje melhor no tablet e leio mais confortável na tela do que em papel. Eu não sei se é porque eu consigo mexer no tamanho da letra, eu acho mais prático, eu acho mais ágil, né? O conforto de eu ter um tablet. No meu tablet eu devo ter por baixo uns 200 livros, assim.
Então é muito confortável para mim, quando eu estou com ele embaixo do braço, saber que eu tenho 200 livros ali para mim me deliciar. Né? Eu perdi completamente o costume de livro em papel. Eu também. Só no computador ou no tablet não tem mais, não tem condição. Eu acho mais confortável, inclusive. Sim. Eu acho mais confortável. Então, assim, nós temos que agora, todos têm que aprender como, como trabalhar com essas novas tecnologias e principalmente com as mídias sociais. E vão aparecer outras. Vão aparecer outras. Vão Vamos aparecer falar outras. especificamente disso na educação, Caio? Mas vamos fazer isso Vamos? no próximo bloco, tá bom? Tá Então bom. vamos dar mais uma paradinha por aqui. No próximo bloco a gente continua especificamente com o uso das mídias sociais na educação com o professor Caio Fontana. Até já. Vamos lá.